Gente, eu vou continuar então o vídeo que eu estava gravando do texto A História do Pensamento Sociológico, tá? E vou avançar agora, vai ser só esses dois vídeos, tá? Também vou tentar fazer no máximo 20 minutos desses, tá bom? Eu parei no seguinte tópico: as transformações socioeconômicas do século XVIII provocadas pela dupla revolução. Então, quais são as duas principais revoluções no século XVIII? Lembrando, o século XVIII começa em 1701, vai até 1800, tá? A primeira dela é a Revolução Francesa, que acontece em 1789. E eu vou ler o trechinho aqui e já explico, tá? Representou a mudança política jurídica na história das sociedades ocidentais, baseado nos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia, que já dominava o poder econômico, reivindicava agora o poder político, que aconteceu durante a Revolução Francesa. Assim, adotaram um novo regime político de representatividade política e sistemas econômicos favoráveis aos seus interesses. Então, Revolução Francesa significou uma transformação política, de ordem política e jurídica para a sociedade francesa, e aí, lógico que esse modelo e essa revolução ela acabou por influenciar as sociedades europeias e depois todo o mundo praticamente, né? Esse modelo de nova forma de organizar a política, não mais sobre regimes absolutistas, onde você tinha um rei absoluto que tomava todas as decisões. E por que aconteceu a Revolução Francesa? Principalmente, né? Influência do pensamento iluminista, dos filósofos que entendiam que a sociedade deveria ser organizada de uma forma racional e deveria ser entendida politicamente também de uma forma racional, né? Então foi a queda dos regimes monárquicos, né? Nesse momento também o poder de influência da igreja vai diminuir bastante de forma agressiva, né? Vai haver uma separação aí, praticamente, do poder político e da igreja. Por quê? Porque a realeza ela tinha essa influência muito forte, as realezas, né, da Europa tinham uma influência muito forte do Papa e da própria igreja, né? E quem fez essa revolução, né? Quem foi os grandes influenciadores? Qual a classe que influenciou essa revolução, a Revolução Francesa, principalmente, além dos pensadores da filosofia, dos intelectuais da época? Também a grande classe que o Karl Marx vai chamar de revolucionária, que é a classe burguesa. Os burgueses, aqueles comerciantes, né, que surgem ali pelo final do período medieval, que ficavam nos burgos, que eram as cidades em volta dos feudos eram chamadas de burgos, né, onde eles comercializavam as coisas, eles faziam trocas, etc, etc. Esses caras vão começar a ter poder econômico, vão desenvolver o comércio deles, não só o comércio ali, mas as navegações, né? E vão começar a ter poder econômico e eles vão querer ter influência política também agora, né? Liberdades econômicas, liberdade de negociação, né? De pagar os tributos e as tarifas que eles consideram razoáveis, de ter liberdade de locomoção, de vender os seus produtos em outros lugares, enfim. Eles querem participação política e uma participação mais livre para organizar o próprio comércio, a própria economia da época. Então, a burguesia vai fazer essa reforma, vai influenciar essa Revolução Francesa. São os principais, vão influenciar o povo, que, se você for ler sobre a Revolução Francesa, já estava numa situação terrível, né? Uma situação precária, que é o pré-capitalismo, já estava numa situação precária, com o começo da industrialização, e eles vão exigir, então, uma representatividade política. Não mais o poder deve estar apenas em um grupo, ou apenas um representante, né? Mas o poder político ele tem que estar à disposição das pessoas e principalmente das classes que são as classes econômicas, as classes que estão desenvolvendo o comércio naquela época, que é a burguesia, né? E a burguesia queria favorecer-se, né? Queria que o governo observasse melhor como fazer para ajudá-los a desenvolver o comércio que era bom para todo mundo, desenvolver os modos de produção, a maneira de comercializar e ajudá-los numa liberdade maior de se organizar, né? De se locomover, de se organizar
economicamente, porque favorecia toda a sociedade naquele momento. Então, a Revolução Francesa foi essa revolução política, no modo de fazer política, no modo de organizar-se os governos politicamente e na introdução dessa nova classe agora que vai influenciar essas grandes revoluções, que é a classe burguesa, que posteriormente a gente vai chamar de classe capitalista, né? Revolução Industrial. Revolução Industrial também foi a outra grande revolução que acontece em começo de 1700 e pouco, lá, principalmente na Inglaterra, e que vai representar essa revolução, né? Representou as transformações e mudanças socioeconômicas com o surgimento das máquinas, com maior divisão técnica do trabalho, com o aumento da produção, da urbanização. Então vamos por partes, né? Por que a Revolução Industrial transformou tanto a sociedade e auxiliou no surgimento dessa nova sociedade moderna? Porque ela vai transformar, gente, as relações de trabalho, a forma de produzir a vida material, ou seja, a forma de nos relacionarmos dentro da produção material da vida, do trabalho, de como sobreviver, porque antes vocês sabem, no período medieval, você tinha o sistema econômico feudalista, agora não, você tem o capitalista surgindo. E a Revolução Industrial ela é primordial para isso, porque o incremento das máquinas vai dinamizar as produções e vai dividir, vai ocorrer a divisão do trabalho, as pessoas vão começar a trabalhar com auxílio das máquinas e em funções específicas. Não é mais uma família que domina uma técnica, por exemplo, de fazer sapato, é aquela família que domina, é ela quem procura matéria-prima, é ela quem faz, ela quem costura, ela quem corta, ela quem vai lá vender, ela quem recebe, etc, etc. Não. Com o surgimento da máquina, você vai ter máquinas, no começo a vapor, etc, depois vai, né, evoluindo. Você vai ter máquinas que, em vez de fazer uma peça só para fazer um sapato, faz um monte. Então, você vai ter uma transformação na sociedade inteira por conta da Revolução Industrial. Quando se transforma a forma de trabalhar, a forma de produzirmos a vida, tudo se transforma na sociedade, né? Como diz o Marx. Isso vai influenciar em tudo, até na nossa consciência. Na nossa forma de produzir a nossa vida com auxílio da natureza, né? Ou seja, com a matéria-prima da natureza. Quando se transforma toda a nossa vida. O trabalho, ele, ao longo da história, ele vai mudando a forma com que a gente se relaciona e principalmente socialmente, né? Com que as instituições governamentais também se organizam para suprir aquela nova forma de organização do trabalho. Maior divisão técnica do trabalho, com o aumento da produção e da urbanização. O que é a urbanização? O aumento das populações que vão morar no setor urbano, nas grandes cidades, porque ali vão começar a surgir, principalmente na indústria têxtil, as fábricas, né, com o tear mecânico. Então as famílias vão morar nas cidades, que já que o feudalismo está se corroendo, está acabando, famílias que eram os antigos camponeses, servos, vão morar nas cidades, passam a ir morar nas cidades cada vez mais na Europa, para trabalhar nessas fábricas e posteriormente nas indústrias, que vão surgir com as incremento de novas máquinas, de novas técnicas, nova divisão do trabalho, a própria ciência a serviço agora da produção, né, para dinamizar a economia, etc. Tudo isso acontece com a Revolução Industrial. O mundo do trabalho se transforma completamente. A forma como nós nos relacionamos no trabalho se transforma. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar, a família. A família, quando você vivia no período medieval, ela trabalhava no campo, normalmente uma grande fazenda de um senhor feudal. Aquela família tinha um pedacinho de terra que eram os camponeses, né? Tinha um pedacinho de terra para plantar e colher para si mesmo, mas tinha que pagar, né, por conta da utilização da ferramenta e de tudo do dono da fazenda, do senhor feudal, e trabalhava para ele também a maior parte do tempo. Mas a família estava ali, estava junta, se virava junto. A produção era basicamente para o seu sustento e o sustento daquela família feudal, né? Não existia uma produção em longa escala para comércio, etc. Existiam as trocas comerciais, mas nada comparado com o que vai acontecer com a Revolução Industrial. Nada se compara. Então, o aumento da produção e principalmente a urbanização vai transformar completamente o modo com que a gente se relaciona. Em tudo. Tá? Então, é por isso que é primordial entender do surgimento da sociologia, foi preciso que houvesse essa nova sociedade moderna, com a influência das revoluções burguesas, as principais delas, Revolução Francesa e Revolução Industrial.
Tem também a independência dos Estados Unidos, que vai influenciar muito na política também, na forma de governar, na forma de organizar uma sociedade. Mas aqui não é tão primordial quanto a Revolução Francesa Industrial. Deixa eu continuar, que já são 10 minutos, eu falo muito. Então, com maior divisão técnica do trabalho, com o aumento da produção, da urbanização, ou seja, as pessoas indo morar mais no setor urbano por conta dessa transformação no mundo do trabalho. Por que mudou a vida das pessoas? Porque essa família que foi trabalhar nas cidades agora, que eu estava falando antes, né? Me perdi aí. Essa família que saiu do setor rural e foi trabalhar nas cidades agora, ela não vai estar junta coisa mais. Um vai trabalhar numa fábrica, outro vai trabalhar em outra, outro vai trabalhar, sei lá, no serviço civil, na rua, não sei. A família não vai mais estar junta, coesa, entende? Isso já transforma completamente as coisas. Primeiro que para você sobreviver com salário agora, né, que é o salário que na sociedade industrializada você ganha pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né, por aquela parte do trabalho que você executa, você vai ganhar um salário. Os salários eram miseráveis, né? A gente não tinha leis trabalhistas ainda formais como a gente vai ter depois do século XIX, século XX. Não tem ainda. Então, no começo, os salários eram absurdos. Não existia essa divisão entre crianças, mulheres ou... como criança, o trabalho infantil não era proibido, né? As mulheres eram assediadas no trabalho porque não existia essa lei contra o abuso sexual, etc. Não existia um horário próprio dentro da lei, na legislação, que você fosse obrigado a trabalhar só aquele horário. Não, se estendia. Quem mandava era o dono da fábrica e posteriormente dono da indústria, tá? Então, uma transformação muito grande. E essa família vai se transformar completamente. Porque agora todos saem para a rua para trabalhar, porque o salário é pouco, os empregos que estão disponíveis são poucos também naquela época, então vai se reorganizar a família, novos costumes vão surgir, novos valores, nova forma de organizar a vida. Tudo isso por conta da Revolução dos burgueses. Tudo isso por conta da Revolução Francesa, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, independência gloriosa da Inglaterra, etc. Tá? Então a burguesia vai transformar a sociedade, sim, e trazer essa sociedade moderna, que é totalmente diferente do modo de vida medieval. Basicamente, totalmente diferente, tá? Continuando então, urbanização, do êxodo rural, ou seja, a saída dessas pessoas do setor rural para morar nas cidades. A sociedade torna-se mais complexa e dinâmica. Dinâmica no sentido de se transformar muito rápido. Uma complexidade gigante e uma transformação muito rápida. Agravando-se também as questões sociais, como o crescimento acelerado do desemprego, né? A miséria, o alcoolismo, prostituição e etc. Você começa a ter vários problemas sociais, porque não é a coisa mais linda do mundo, gente, essa revolução burguesa. Não é a coisa mais... Não é porque agora o pensamento racional está em voga, porque o capitalista agora está fazendo montando a fábrica, dando emprego para as pessoas, né? Contratando as pessoas para poder lucrar, para poder produzir mais, para investir mais. Isso não é a mil maravilha. Né? A gente ainda está num momento muito crítico, no começo de industrialização, no começo do capitalismo, que é o pré-capitalismo, onde a sociedade vai estar inchada, as sociedades europeias vão estar inchadas por conta da urbanização, desse êxodo rural que as pessoas vão, não vai caber todo mundo, não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter saneamento básico, enfim. Vamos ter vários problemas sociais nesse momento, né? Que com certeza vai surgir aí um pensamento e pensadores tentando entender cada vez mais essa nova sociedade. Já é uma dica. Quem são esses caras? Né? Quem é essa nova ciência que vai querer entender essa nova realidade? Principalmente cheia de problemas, cheia de complexidade. É a sociologia. Não só ela, mas a sociologia também. A própria antropologia, né, que a gente vai ver mais adiante, que posteriormente vai estudar as sociedades complexas, não mais só as primitivas, não só as indígenas, mais as tribais, tá? Mas enfim. Agravando-se também, isso aqui eu já li, né? Prostituição, etc. Prostituição por quê, gente? Se você não tinha emprego, as mulheres não conseguiam emprego, porque o emprego naquele momento ele era muito mais reservado aos homens, né? Pensando aí na sociedade patriarcal, né? Modelo de sociedade totalmente patriarcal. Então, quem tinha primazia conseguir a vaga do emprego era o homem, porque o homem era o chefe de família, ele que, né,
cuidava da casa, então o primeiro emprego é para ele. Se houvesse vaga para mulher, num emprego bem mais subalterno, seria dela. Então, muitas mulheres acabam se prostituindo. E tem toda uma questão cultural aí também, machista, né? Pois uma mulher que tinha filho naquela época não era casada, e etc. N problemas, gente. Não era nem aceita para trabalhar numa fábrica se fosse mãe, não vou usar esse termo, não, mãe solteira, que é horrível, mas que isso não é estado civil, mas uma moça que tivesse um filho e não fosse casada, ela não era aceita nem para trabalhar numa fábrica, de jeito nenhum. Era vista como um ser desvirtuoso, né? Relação do capitalismo com a sociologia. O surgimento, a formação e o desenvolvimento da sociologia estão relacionados diretamente à consolidação do capitalismo a partir da Revolução Industrial e a Revolução Francesa do século XVIII, que criaram novas condições socioeconômicas e político-ideológicas que caracterizam a sociedade capitalista, como o surgimento da indústria, da relação entre burguesia e operariado, de regimes políticos e leis burguesas. Então, gente, qual a relação da sociologia com o capitalismo? Ela é total. A sociologia ela vai surgir principalmente enquanto ciência consolidada no sistema capitalista, quando ele está se consolidando. Por quê? Porque você tem uma nova organização social, que aconteceu através dessas grandes revoluções que a burguesia fez. Você tem uma nova sociedade que precisa ser estudada. Precisa ser estudada principalmente porque ela está em desarmonia. Muitas desigualdades, muita miséria, muitos problemas, porque está tudo tentando se colocar, se entrar no lugar, é uma novidade. Então, muitos problemas, muita miséria, muita desigualdade, novos regimes políticos, etc. Então, a sociologia ela tem tudo a ver com o capitalismo, porque ela surge nesse contexto da consolidação do capitalismo e justamente porque só nesse momento o pensamento científico ele é permitido. Não é que ele é permitido, mas ele tem uma vazão maior, uma permissão maior para existir. Por quê? Porque os burgueses são legaisinhos, bonzinhos, né? Não, porque o burguês precisa da ciência, né? Como é que você vai criar novas máquinas sem a ciência? Como você vai alcançar novos públicos sem a publicidade? A ciência é primordial para o sistema capitalista. É primordial. É ela que acelera a produção, desenvolve novas máquinas, novas técnicas, novas formas de dinamizar a produção, o trabalho, de organizar o setor do trabalho, as relações de trabalho para que o capitalista, o dono da empresa, lucre cada vez mais. Ou seja, dinamizar o tempo gasto para produzir uma mercadoria ou fazer um serviço para poder lucrar mais e investir mais. Então, a ciência ela surge num contexto de consolidação do capitalismo porque só é possível aí porque você vai ter um incentivo muito grande do capitalista que tem interesse em produzir cada vez mais, lucrar cada vez mais e investir cada vez mais. Tá acabando, tá, gente? Mesmo porque eu só tenho 3 minutos. 2. O sistema capitalista possui uma estrutura social inédita na história da humanidade, que nos instiga a uma reflexão sobre esse sistema, suas transformações, suas crises e seus antagonismos. Então, muitos pensadores começaram a tentar entender essa nova sociedade que estava se organizando de uma forma cada vez mais acelerada, tá? Então, ficaram instigados, como diz o texto, né? As pessoas começaram a ficar instigadas para entender o que estava acontecendo. Que não só mais a biologia explicava, não só a filosofia explicava mais, todos os campos explicam a sociedade, mas precisava de uma ciência específica para explicar essa complexidade surgida, né? É dentro desse contexto que surge a necessidade de se compreender e explicar essa nova realidade. Por isso, precisou-se de uma ciência que estivesse voltada para essas transformações. A sociologia constitui, em certa medida, a resposta intelectual às novas situações geradas pela nascente sociedade capitalista industrial. Então, quando a sociologia surge, ela surge no intuito de trazer respostas a todos aqueles problemas surgidos no âmbito social por conta dessa nova sociedade, né? Você tem uma nova organização política, uma nova organização do trabalho, novas relações sociais surgindo no trabalho, na vida cotidiana, novos valores surgindo. O consumo, por exemplo, agora, a produção ela é ampla, ela agora é uma produção grande para ser vendida. Logo, o consumo também passa a ser maior. A variedade de produtos sendo confeccionados também é maior. Então, tudo vai se modificar, né? Então, lógico, a consciência das pessoas vai mudar, os valores vão mudar, a nova forma de organizar a vida agora ela é uma forma burguesa de olhar a vida e de explicar a vida e de organizar a vida, né? Então, hoje nós somos resultados disso.
Nós, principalmente o Ocidente, é resultado desse pensamento, dessa organização e dessa sociedade e desse sistema econômico chamado capitalismo. E a sociologia só foi possível nessa nova sociedade, nessa organização, pelos diversos motivos que eu já falei para vocês. Muito obrigada, até o próximo tema, próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus.